Olá, paz do Senhor. Continuando o estudo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 23. A palavra de Deus diz assim: o apóstolo Pedro fala assim: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Pois isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Isto é agradável a Deus. Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigas as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, irmãos, talvez seja a parte mais difícil do crente, a parte de ser perseguido, ser humilhado, ser crucificado também com Cristo. Talvez seja a parte mais difícil de nós, muitas das vezes, sermos injuriados, humilhados, e não fazer nada, não agir por impulso. Muitas das vezes é difícil, mas nós temos que saber que Deus está no controle e quem julga é Ele, e a ira vem de Deus. Aqui no versículo 18 a gente pode ver que Deus fala que o trabalhador deve ser submisso ao seu chefe, que o trabalhador deve ser submisso àquele que lhe dá trabalho, ao seu patrão, independentemente se este é bom, chefe, ou mau, se é justo ou injusto. Sabemos que o mundo não foi justo para o nosso Redentor, para o nosso Conselheiro, para Cristo Jesus. Ele não pecou, ele nunca injuriou ou humilhou alguém, mas as pessoas julgavam-no, condenavam-no. Ele foi crucificado sem merecer, não fazendo nada por essa condenação. Mas Ele nos amou e foi crucificado por nós, ou seja, Ele pagou um preço muito grande por nós. Ele não merecia, mas Ele sofreu por nós, Ele sofreu calado. Ele foi até ao fim por nós, por um amor incondicional, um amor de Criador para a cria. Deus nos fez à imagem e semelhança de Deus. Esse é um amor maravilhoso, um amor incondicional, um amor que excede todo o nosso entendimento. É por isso que nós estamos aqui hoje. Foi agradável para nós, pois se não tivesse feito, se Cristo não tivesse feito, não teríamos aqui hoje, não estávamos aqui hoje. Sabemos que Cristo sofreu muito por nós. Ele padeceu por nós. Então, nós também temos que padecer por Cristo. Se estás sofrendo no teu trabalho, perseguições, lutas, e muitas delas injustas, sem teres culpa, alegra-te, glorifica a Deus, louva a Deus, pois Cristo também padeceu por ti. Ele também foi perseguido por ti e por mim. Injustamente, mas foi. Ele disse que se o mundo lhe odiou, também vai te odiar a ti e a mim. O mundo também vai nos odiar pelo amor que temos por Ele. Mas o mundo vai nos odiar, mas grande é o nosso galardão no céu. É hora de nós padecermos por Cristo. Não respondas, não murmures, não questiones. Lembra-te, a prova da tua fé opera na paciência. Não murmures, não questiones. Apenas confia em Deus. Suporta as dores. Suporta calado. Não murmures, não questiones. Suporta as aflições. Isso alegra a Deus, pois é sinal que seu sacrifício valeu a pena. Mostra, sim, o teu amor por Deus, a tua submissão a Deus. Ele se agrada. Fomos chamados para isso. Deus nos chamou para isso mesmo, para sofrer perseguições, injúrias. Ele é o nosso fogo, a nossa rocha, a nossa base. Se Ele sofreu
Devemos nos gloriar também de estar passando pelo mesmo, pois se queremos em ser imitadores de Cristo, se queremos ser imitadores de Cristo, não há outro caminho a percorrer, é este o caminho. Nosso galardão não está nesta terra, nosso galardão não está nesta vida, mas sim na eternidade. Lá é a nossa casa, lá está a nossa família. Sabemos que Deus é justo, sabemos que aquilo que cada pessoa planta, colherá. Sabemos que Deus é amor, sabemos que Deus é misericórdia, mas também sabemos que Deus é espada, pois tudo tem consequências, boas e más. E a ira, a vingança vem de Deus. Cabe a Deus decidir. Ele é o juiz, Ele é o nosso advogado fiel. Ele vai julgar a nossa causa. Pode ter a certeza que Ele vai julgar a sua causa. O mesmo Deus de José é o nosso Deus. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Pela sua própria família. Imagine você ser vendido pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos, pelo ódio que eles têm por você. Você ser vendido, eu ser vendido pelo meu irmão. José foi vendido pela sua própria família. Foi vendido e tornado escravo de Potifar. Potifar era o chefe do exército do rei do Egito, homem de confiança do rei do Egito. José podia murmurar, podia ter questionado, podia ter zombado de Deus, perguntado porquê, mas ele confiou em Deus, ele não murmurou, ele não questionou, ele apenas confiou em Deus, ele foi fiel a Deus, não se envolvendo com a mulher de Potifar. Esta desejava José. Esta desejava muito José e pressionava-o todos os dias para que José deitasse com ela. Mas José sempre a rejeitou, José sempre honrou Deus. José sabia que se deitasse com ela, adulterava. José era fiel a Deus, guardava os mandamentos de Deus. José honrava Deus. A mulher de Potifar, odiando José por esta ter rejeitado, mentiu a seu marido, mentiu a Potifar por seu orgulho estar ferido, e disse que José queria forçar ela a dormir com ele. Este, ouvindo isto, mandou prender José na prisão. Mas Deus estava com José. Deus sabia aquilo que José tinha feito. Deus sabia, Deus conhecia a sinceridade do coração de José. Deus sabia que José era fiel a Ele, que era fiel aos seus mandamentos, que guardava os seus mandamentos. José sofreu calado, ele foi caluniado, ele foi acusado por uma coisa que não fez, mas ele confiou em Deus. Então José na prisão fez amizade com o carcereiro, e este entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na prisão. Ele fazia de tudo o que este lhe dizia. José era fiel. José fazia a diferença. As pessoas que o conheciam viam que José era diferente das outras pessoas, que Deus era com José. E então, depois disso, foi preso o copeiro e o padeiro do rei do Egito. Estes ofenderam o rei e ficaram presos por muitos dias. Então estes tiveram sonhos, cada um o seu sonho. E José, vendo que eles não estavam com boa cara, perguntou o que se passava. E estes lhe contaram o sonho. E José interpretou os sonhos deles com a ajuda de Deus. Porém, José pediu a eles para que quando fossem soltos, para que estes se lembrassem dele, para que estes pudessem falar ao faraó dele, porque José estava preso injustamente, sem cometer algum pecado. José não cometeu nada, José foi fiel, José não fez nada para estar preso, mas eles estavam. E ele pediu para que estes tivessem submissão, tivessem misericórdia, para que estes se lembrassem dele quando estivessem na presença do rei. Mas logo o copeiro se esqueceu de José
Logo o copeiro se esqueceu daquilo que José tinha feito por ele. E o copeiro se tornou copeiro do ofício do rei, ou seja, o copeiro que esteve preso era agora o copeiro que dava o copo ao próprio rei, o copo na presença do rei. Ele é quem servia ao rei. E então houve um dia que o rei do Egito teve um sonho que o despertou muito. Ele não sabia o significado desse sonho. E então o rei mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, todos os sábios do Egito, para que estes interpretassem o seu sonho. Mas estes não puderam interpretar. Então o copeiro, aquele copeiro que José o tinha salvado uma vez na prisão, o copeiro lembrou-se de José e falou ao seu senhor a respeito de José, que estava na prisão, a respeito do que José tinha feito por ele, que José tinha interpretado o seu sonho e que o seu sonho tinha se cumprido, como José tinha dito, foi assim se fez. Então o rei mandou chamar José e perguntou-lhe se conseguiria interpretar o sonho que ele teve. E José lhe respondeu que só Deus poderia dar a interpretação, que só Deus é que poderia dar a interpretação desse sonho. Então o rei contou a José o seu sonho. Então José interpretou o sonho com a ajuda de Deus. Naquele momento, Deus exaltou José. Naquele momento, Deus honrou José na frente daquele povo, na frente do rei do Egito. E o seu nome foi glorificado, e o nome de Deus foi glorificado através da vida de José. E o rei, ouvindo aquilo e se alegrando com aquilo que ouviu de José, tornou José escravo do Egito, escravo preso. Tornou José de escravo a governador do Egito, a príncipe do Egito. Ou seja, Deus é fiel, Deus é justo, Ele é recompensador, Ele honra aquele que honra. José podia ter desistido na sua caminhada, José podia ter murmurado, José podia ter questionado Deus, mas não. José sofreu calado, ele confiou em Deus, ele louvou a Deus, ele se alegrou nas tribulações. Ele sabia que era apenas provas, mas ele confiou em Deus, ele louvou. Ele não se prostrou diante dos outros deuses, dos deuses do Egito. Ele não se prostrou. E Deus na hora certa o honrou. Deus na hora certa o exaltou. Irmãos, muitas das vezes, tudo tem o tempo certo. Existe uma hora certa. Existe uma hora que Deus já estipulou para a minha vida e para a tua vida. Que Deus possa nos ajudar a poder confiar mais em Deus. Que Deus nos ajude a poder confiar como José confiou. Que Deus nos ajude a poder ter a fé de José e a obediência de José. Que Deus nos capacite a poder ser homens e mulheres como José foi, fiel a Deus, submisso a Deus, e Deus lhe honrou. O nome de Deus foi glorificado na vida de José e todos viram a diferença do aquele que serve e daquele que não serve. Que Deus nos possa capacitar a poder guardar os mandamentos de Deus como José guardou, a poder ser submissos a Deus como José foi. E então veremos a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então vamos confiar em Deus e vamos viver para Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus possa te abençoar. Em nome